Só um teste. Estava desligado. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, os irmãos de casa, os irmãos desencarnados. Que bom estarmos mais uma vez reunidos para mais uma noite de estudo, mais uma noite de aprendizado. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do livro Céu e o Inferno. Estamos no capítulo 11 da proibição de evocar os mortos. Paramos no item 5. Ele diz assim... perdão, gente, esqueci da abertura. Como eu não estou acostumado, eu não fiz a abertura. Então, neste momento, vamos acalmar nossos corações, elevar os nossos pensamentos. Como eu disse anteriormente, agradecer por estarmos aqui nesta noite. Uma noite abençoada, tranquila, para darmos início aos nossos estudos, faremos a oração que o nosso irmão Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Agora sim, dando continuidade ao estudo do livro Céu e o Inferno, capítulo 11 da proibição de evocar os mortos, item 5, ele começa assim: há duas partes distintas na lei de Moisés, a lei de Deus, propriamente dita, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Uma é invariável, a outra se modifica de acordo com os tempos e não pode vir ao pensamento de ninguém que possamos ser governados pelos mesmos meios que os hebreus no deserto. Como também, os capitulares de Carlos Magno não se poderiam aplicar à França do século XIX. Quem sonharia, por exemplo, fazer reviver hoje este artigo da lei mosaica? Se um boi ferir com seu chifre um homem e uma mulher, e eles morrerem por isso, o boi será lapidado, e não se comerá sua carne, mas o dono do boi será julgado inocente. Êxodo capítulo 21, versículo 28. Aqui a gente tem nesse primeiro trecho uma distinção que Kardec faz para a gente, fundamental, que muitas vezes é ignorada. A lei de Moisés, ela possui duas naturezas. A gente tem a lei revelada no Monte Sinai, que expressa, né, os princípios morais e universais, que é amar a Deus, ao próximo, justiça e caridade. Essa lei, né, ela é imutável, pois ela vem de Deus, a gente sabe. Agora, a lei civil ou a lei disciplinar, que ele também apresenta, ela foi criada para reger um povo específico, um povo num tempo específico, né? Então, ela foi adequada moralmente e culturalmente para aquela época, para doutrinar os hebreus no deserto. E ela é mutável, né? Pois ela acompanha a evolução da sociedade. E Kardec quer nos mostrar nessa continuidade que seria um absurdo, né, a gente aplicá-la hoje, literalmente, né? Porque a gente tem as normas que foram feitas por um povo que era nômade, eles eram rudes, eles eram recém-saídos da escravidão. E aí ele deixa, né, ele traz o exemplo do boi, né, que é muito claro. Não é um princípio moral eterno, mas é de uma regra disciplinar, que é simples e direta.
só que ela é adequada para uma sociedade que era sem estrutura jurídica desenvolvida. E aí, o ponto central que ele quer trazer para a gente é que a confundir as leis de Moisés entre lei divina e lei antiga vai gerar um erro, vai gerar fanatismo, vai gerar justiça, né? Quantas vezes a gente vê pessoas querendo aplicar regras do passado sem considerar o nosso contexto atual, por exemplo? Justificar certas punições muito severas usando o nome de Deus, usando textos muito antigos para uma sociedade atual, né? Como a gente pode conseguir, né, usar esses textos em pleno século XXI para doutrinar moralmente e civilmente as pessoas? Então, nós estamos seguindo a lei de Deus ou estamos repetindo costumes ultrapassados? A lei divina, ela se reconhece pelos frutos. Então, a lei divina, ela tem que promover o amor, ela não tem que promover o medo. Ela tem que gerar consciência, ela tem que educar o espírito e não reprimir comportamentos. E o espiritismo, ele nos convida para essa fé raciocinada, né? Essa fé que respeita a evolução da humanidade e entende que Deus educa e não nos condena a ficarmos travados, digamos assim, num tempo muito antigo, sendo que a sociedade evoluiu, o mundo evoluiu, né? Isso é interessante também trazer essa questão. E aí ele continua ainda no item 5 dizendo assim: este artigo, que nos parece tão absurdo, não tinha, porém, por objeto punir o boi e absolver seu dono. Ele equivalia simplesmente ao confisco do animal, causa do acidente, para obrigar o proprietário a ser mais vigilante. A perda do boi era a punição do dono, punição que devia ser bastante sensível para um povo que era pastor, para que não fosse necessário infligir-lhe outra. Mas ela não devia beneficiar ninguém. Por isso, era proibido comer-lhe a carne. Outros artigos estipulam um caso em que o dono é o responsável. Tudo tinha sua razão de ser na legislação de Moisés, pois tudo está aí previsto até nos menores detalhes. Mas a forma, assim, como o fundo eram segundo as circunstâncias em que ele se achava, de certo, se Moisés voltasse hoje para dar um código a uma nação civilizada da Europa, não lhe daria a que ele deu para os hebreus. Então, Kardec nos traz aqui que a lei, quando a lei determinava a morte do boi, né, não se tratava em punir o animal e nem de isentar moralmente o dono. O objetivo era atingir o responsável por aquele animal de forma indireta, por meio de uma punição eficaz para aquela época, para aquele contexto social. Para um povo que era essencialmente pastor, o boi representava, né, sustento, o boi representava riqueza, o boi representava trabalho, e perder esse animal era uma penalidade muito severa. Então, ela era considerada mais do que castigos físicos, do que castigos morais, né? Complexos. Então, a proibição de consumir a carne reforçava o caráter educativo daquela pena, porque não haveria lucro com o prejuízo, né? Então, a sanção, a punição não beneficiaria ninguém. E o foco era que o homem fosse mais responsável, que o homem fosse mais vigilante, e não era uma punição vingativa. Então, Kardec vem reconhecer para a gente que naquela época, naquele contexto, tinha coerência, tinha lógica, tinha razão, né? Tanto no conteúdo quanto na forma. E ele conclui
o seguinte, que a legislação, que as leis, elas devem acompanhar o grau de civilização do povo. Então, se Moisés estivesse entre nós hoje, ele não repetiria as mesmas leis, as mesmas normas, porque as necessidades morais hoje são outras, não são as mesmas daquela época. Então, quantas vezes a gente insiste em usar formas antigas, né? Mesmo quando o objetivo moral já poderia ser alcançado por meios mais conscientes. A gente, na nossa sociedade, a gente vê muita punição ainda que não educa. Regras que não transformam ninguém. E julgamentos, principalmente, que não desperta a responsabilidade do outro. Então, a pergunta que fica é, nós estamos mais preocupados em punir ou mais preocupados em educar o outro? Deus, ele não muda. Deus é o mesmo daquela época de Moisés. O homem mudou, o homem evoluiu. Então, a lei divina, ela vai permanecer, mas os meios de aplicação dessa lei, eles devem ser mais justos, mais humanos, mais transformadores. O Espiritismo vem nos ensinar que a verdadeira vigilância hoje, ela não pode ser externa, e sim interior. E não é o medo da perda material que nos deve conduzir, mas o entendimento da nossa responsabilidade, né? Qual é a nossa responsabilidade hoje? O que nós temos feito para melhorar, para educar a si e ao próximo? Aí ele continua assim no item 6. A isso, objeta-se que todas as leis de Moisés são editadas em nome de Deus, assim como a do Sinai. Se todas são julgadas de fonte divina, por que os mandamentos se limitam ao decálogo? É, portanto, porque se diferenciaram se todas emanam de Deus. Todas são igualmente obrigatórias. Por que não são todas observadas? Porque, além disso, não se conservou a circuncisão que Jesus sofreu e não aboliu. Esquece-se que todos os legisladores antigos, para dar mais autoridade às suas leis, disseram que elas provinham de uma divindade. Moisés tinha mais do que qualquer outra necessidade desse apoio, por causa do caráter de seu povo. Se apesar disso teve tanta dificuldade para se fazer obedecer, teria sido bem pior se as tivesse promulgado em seu próprio nome. Aí Kardec traz para a gente a reflexão assim: se todas as leis de Moisés foram dadas em nome de Deus, por que apenas os 10 mandamentos permaneceram como leis universais, né? E aí a gente tem que a própria prática demonstra essa diferença. Por quê? Nem todas as leis de Moisés são observadas hoje. Por exemplo, ele cita até o ritual da circuncisão de Jesus aqui. Ele, mesmo tendo sido vivido naquela época, isso não foi mantido como um fato religioso. E isso prova que nem tudo tinha caráter divino eterno, né? Mas por que naquela época certos rituais eram comuns e hoje não são mais aplicados? Era costume dos legisladores antigos atribuir origem divina às leis humanas para garantir autoridade, para garantir obediência. Não é por má fé, mas era uma necessidade social. No caso de Moisés, era ainda mais necessário por conta daquela época. Ele liderava um povo muito difícil, um povo rude, recém-liberto. Ele enfrentava constantemente rebeldia, resistência. E se ele tivesse trazido essas leis e falado que essas leis eram dele, ele não seria obedecido. Então, o que Kardec traz aqui para a gente, mais uma vez, é nos ensinar a separar
a separar o que é princípio moral naquela época, que era divino, que era eterno, só que da forma legislativa, da forma humana, da forma transitória. Ele tem essa continuidade. E aí ele continua assim no item 6. Não veio Jesus modificar a lei mosaica. E não é a sua lei o código dos cristãos? Não disse ele, aprendestes que foi dito aos antigos tal e qual coisa, e eu vos digo tal outra coisa? Mas tocou ele na lei do Sinai? De modo nenhum. Ele a sanciona e toda a sua doutrina moral não é senão o desenvolvimento daquela. Ora, ele não fala em nenhum lugar da proibição de evocar os mortos. Chegou no ponto que nós estamos estudando. Era, porém, uma questão bastante grave para que ele a tivesse omitido em suas instruções, enquanto tratou de outras mais secundárias. Então, Kardec recorda aqui para a gente que Jesus, né, ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumpri-la, confirmar a lei moral do Sinai e desenvolvê-la, ampliando o seu sentido espiritual. Quando Jesus diz assim, aprendestes que foi dito aos antigos e eu vos digo, ele não contradiz Deus, mas corrige a interpretação humana endurecida pelo tempo e pelos costumes. Então, Jesus não toca na lei mosaica, mas ele confirma os princípios morais universais. E a doutrina, a gente pode ver como uma expansão desse decálogo. E aí vem o ponto-chave. Jesus, em nenhum momento, mencionou a proibição de evocar os mortos. Se isso fosse uma interdição grave, né? Se isso fosse pecado, se isso fosse o mesmo que evocar demônios, né? Ele não teria se silenciado sobre esse tema. Ele teria deixado, né? Então, o silêncio de Jesus naquele contexto, naquela época, não foi uma omissão. É um sinal que não havia proibição moral absoluta. Quantas vezes a gente dá mais importância a regras que Jesus não mencionou do que aos ensinamentos que ele repetiu constantemente? É mais fácil julgar, é mais fácil condenar, é mais fácil apontar o outro, né? Sempre é mais fácil. A gente faz isso constantemente. Mais fácil responsabilizar o outro e julgar, né? Sem entender, pegando contextos que, na verdade, não fazem mais sentido hoje. E Jesus falou o tempo todo do quê? De amor, de perdão, de caridade, de misericórdia. Ele nunca falou do medo do mundo espiritual, ele nunca proibiu o contato com o mundo espiritual. Então, será que nós estamos, né, a sociedade em si, eu falo, será que a sociedade está vivendo o evangelho ou defendendo proibições que nunca foram deixadas por Jesus? E o Espiritismo é tão maravilhoso que ele nos ajuda a recolocar Cristo no centro. Eu fico até arrepiado. Ele se torna o nosso papel principal, né? E parece que ele liberta a fé, né? Ele expande a fé. Ele tira a fé daqueles dogmas antigos, daquela superstição, daquele temor, e ele traz uma fé nova, uma fé tranquila, uma fé calma, uma fé que não pune, uma fé que não castiga, porque não é esse nosso papel aqui. Punir, julgar, castigar o outro. Nosso papel é evoluir moralmente. E com certeza vamos alcançar essa evolução cada vez mais, seguindo os ensinamentos verdadeiros que Jesus nos deixou, que é o amor, a caridade, a misericórdia, e não nos apegar a proibições que nem sempre foram mencionadas. Aí, no item 7, ele diz assim, para finalizar, em resumo,
Trata-se de saber se a igreja põe a lei mosaica acima da lei evangélica. Dito de outro modo, se ela é mais judia do que cristã. Deve-se mesmo observar que, de todas as religiões, aquela que menos oposição fez ao espiritismo é a lei judia, e que ela não invocou contra as relações com os mortos a lei de Moisés, sobre a qual se apoiam as seitas cristãs. Em outras palavras, né, a igreja será que prioriza ainda as normas antigas, disciplinares, né, em detrimento da lei do amor, da consciência, da liberdade ensinada por Jesus? O judaísmo, de onde surgiu a lei de Moisés, é a religião que menos se opôs ao espiritismo, ele diz aqui. E, curiosamente, ele não invoca a lei mosaica para condenar as comunicações espirituais. Isso revela que a proibição absoluta de evocar os mortos não está no texto original, lá de Moisés, mas é numa interpretação posterior, né? Tudo indica que foi o cristianismo, as seitas cristãs, na verdade, né, seguido por outras religiões, que transformaram uma lei circunstancial numa lei imutável, por exemplo. Então, não é a lei de Moisés que nos condena, né, a nossa prática da doutrina, só que é uma lei rígida, é uma lei anacrônica que surgiu depois. Quantas vezes a gente vê o evangelho ser usado para excluir uma lei antiga e justificar a intolerância religiosa? Seguir Jesus não é ser intolerante, é colocar o amor acima do medo, a consciência acima da obediência cega, né? Aquela questão que o Éder fala muito da fé cega, né? Aquela fé que nos cega. Seguir Jesus é praticar a caridade acima de qualquer julgamento. E o espiritismo, ele não se coloca contra o cristianismo. Ele chama de volta a essência do que é o verdadeiro cristianismo, que são essas práticas que Jesus nos deixou, que Jesus nos ensinou. Então, nem toda a lei atribuída a Deus é em sua forma divina e eterna, que não pode ser mudada. Há princípios que nunca devem ser mudados. A justiça, o amor, a caridade. Isso não se muda jamais. Só que as leis naquela época que foram usadas para educar os povos, né, em diferentes estágios de evolução, elas precisam ser atualizadas. Quando a gente compreende essa diferença, a gente percebe que o evangelho ele não sustenta o medo do mundo espiritual, mas ele nos convida à nossa responsabilidade moral, ao nosso uso consciente da fé e à vivência para o amor. O espiritismo, ele resgata, como eu disse, a essência do cristianismo, só que com mais um espírito libertador do que opressor, menos proibição exterior e mais vigilância interior. Se nós seguirmos esses ensinamentos, se nós colocarmos o amor, a fé, a caridade acima de qualquer julgamento, acima de qualquer punição, por quem somos, né, para julgar e punir o outro? Quem somos nós? Então, se a gente praticar mais o amor, mais a caridade e praticar essa verdadeira essência do cristianismo, que foi o que Jesus veio nos ensinar, a gente com certeza caminha cada vez mais para a nossa evolução moral, para a nossa evolução espiritual, né? Que assim seja. O pessoal de casa, Ronilda, boa noite. Hoje a Rô não pôde estar presente conosco. Rosângela Dantas, boa noite. Marcelo Vernilo, Lu, boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Tom Scadelai, boa noite. Marilise, boa noite.
Tem mais alguém que apareceu no de vocês aí? Lu e Marcelo, para falar boa noite? Não? Tá. Então, fica um abraço, né, para todos os irmãos que ainda vão nos acompanhar na live. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de cada um nessa noite de aprendizado. Alguém gostaria de fazer o encerramento? Posso fazer o encerramento? Bom, então vamos acalmar novamente os nossos pensamentos, nossos corações, né, para a nossa prece final. Senhor da vida, fonte inesgotável do amor e da misericórdia, volvemos a Ti, Senhor, nossos pensamentos neste momento de recolhimento. Ampara, Pai, os corações daqueles que estão em aflição, daqueles que caminham sob o peso de suas provas, que choram em silêncio, que seguem diante, mesmo estando cansados, que sintam sua presença como consolo e que encontrem forças, né? Onde a gente às vezes só vê fragilidade. Acolhe também aqueles irmãos que ainda não compreenderam a profundidade do Evangelho, que transformaram a fé em julgamento e a palavra em instrumento até de dor. Que esses irmãos tenham a consciência iluminada, para que descubram que o amor é a maior lei e que ninguém vai evoluir no medo, mas pela compreensão. Pai, nos ensina a viver o evangelho que liberta, o evangelho que não condena, não endurece, mas aquele evangelho que nos educa, que nos acolhe e nos transforma. Que saibamos na nossa jornada também corrigir, ajudar o próximo, sem ferir, orientar o outro. Som, voltou. Pessoal, desculpem, o áudio falhou. A gente fez a nossa prece de encerramento, tá? Gostaria de agradecer a presença de cada um. Segunda-feira a gente dá continuidade com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com o nosso irmão Éder. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um bom final de semana a todos, uma boa noite e até segunda-feira.